Então, hoje a gente quer começar esse podcast, falar essas dietas. Bem-vindo a todos e a todas que estão, e todos que estão aqui nos ouvindo. E aqui no Falar essas dietas, a gente só quer responder uma simples pergunta, né, Laísa? As dietas que você fez te enganaram até agora? E o nosso tema hoje é: o que mudou na minha alimentação depois que a minha alimentação ficou livre? E temos aqui Laísa Fernandes para falar mais sobre isso. A pessoa que estava fazendo no Ano Novo um champanhe de kefir. A pessoa que alimenta o próprio kefir, a pessoa que faz suas próprias bebidas. Entendeu? Essa é a pessoa que a pessoa que tenta comer da forma mais natural do mundo e viveu 27 anos achando que ia comer para sempre. Prazer. É isso. Laísa, conta pra gente quando que você começou a fazer sua primeira dieta? Meu Deus, há muito tempo. Acho que com 8 anos. 8 anos de idade? Você lembra como que foi? Sim. 8 anos é aquela fase que você tá crescendo, mas não tá crescendo. 8 para 9, né? Que as maiores roupas infantis não cabem em você. E as menores roupas adultas também não cabem em você. Então, eu vou botar o que no meu corpo? E aí eu sou muito alta. Então eu tinha aquelas pernas compridas. E ficava com aquela barriga. E eu tinha os braços finos e barriga. E aí eu já era gorda. Eu sempre tive uma alimentação super natural. Por causa da minha mãe, ela gosta. E eu sou uma pessoa sem seletividade nenhuma alimentar, eu como de tudo. E aí, eu podia comer de tudo? Não sei se eu podia comer de tudo. Porque as pessoas já olham assim, gente, olha, se você continuar gorda assim, você não vai ter namoradinho. Geralmente eu ouvi isso da mesma tia que fala, cadê os namorados? Inferno. Né? E olha como é interessante que uma coisa é isso, né? Uma criança de 8 anos de idade. Eu não sei você e as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, mas, gente, eu olho uma criança de 8 anos de idade e fico pensando como que alguém colocaria uma criança em uma dieta, em uma restrição alimentar. E a última coisa que essa criança tá pensando é no namorado, né? Se ela vai casar, se ela não vai casar. Inclusive, porque no final das contas a gente sabe que é para aprovação alheia, né? Não é sobre a criança. Mas 8 anos de idade, mas essa criança ainda vai ter tantos estirões, que, assim, é muito inadequado a gente pensar numa restrição alimentar. Não faz sentido. Queria só começar com isso. Não faz sentido. Então, você só julgar, Mas não faz sentido nenhum. E é engraçado que, com certeza, outras pessoas já começaram dieta com 8 anos, com 10 anos. 90% dos pacientes, pelo menos. Todas as vezes. Eu achava que era só eu. Não. Mas vão ter outras pessoas com isso. E, nossa, eu tenho 27 anos. Se eu comecei com 8 anos, com 7 anos, quantos anos eu estou fazendo dieta? 19 anos. O que faz com que eu, com 27 anos, pense assim, pra que eu vou procurar outro nutricionista? Gabi, quantos anos você fez de faculdade? Não faz sentido. Eu tenho muito mais tempo aí fazendo dieta, eu sei de tudo. Eu sou uma nutricionista formada, tenho doutorado em nutrição. Eu sei que eu vou chegar na nutricionista, ela vai me pesar, ela vai tirar minhas medidas, ela vai me falar que eu tenho que comer de 3 em 3 horas, que eu tenho que comer uma torrada, um queijo branco e um chá no café da manhã. Eu tenho que fazer o lanche da tarde. Eu tenho que voltar daqui a um mês para ela ver se o resultado ajudou ou não. Depois isso daí vai passar. Eu sei de tudo. Eu sei calcular meu IMC com... Eu não sei nem fazer conta de matemática, mas o meu IMC eu sei tirar. Então por que eu não emagreci? Por que eu não tô com o corpo da moça da novela? E acho que o mais interessante é isso também, né? O país está há 19 anos indo em nutricionistas e 19 anos fazendo dietas, mas eu fico pensando na culpa que o profissional da saúde ele tem sobre isso, sabe? Quem foi que olhou para você, pegou na mão e falou assim, vamos para um lugar que é o lugar correto, que seria mãe,
essa criança tem 8 anos de idade, tira ela daqui. Ela já tem uma alimentação muito saudável. Vocês estão fazendo o que aqui? Deixa a criança ser criança. Não precisa de restrição agora. A gente não precisa disso. Não é o momento. Né? Então, assim, acho que muitas vezes falta direcionamento. Já chegou pessoas para mim com transtornos alimentares que foi na nutricionista e a nutricionista achava o máximo. O nível de restrição que essa pessoa conseguia atingir. Inclusive, a gente sabe que hoje todo transtorno alimentar ele começa com uma dieta. Então, assim, sempre, nem toda dieta vai levar a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar vem de uma dieta. Que, assim, o que estamos fazendo na sociedade, não é mesmo? Laísa, o que sua alimentação? Quando a gente se conheceu, você se tornou minha paciente e a gente começou a exercitar esse comer mais livre. Só para contextualizar para as pessoas que não nos conhecem, Laísa é minha paciente e a Laísa não sabia que podia comer goiaba, por exemplo. Porque quando ela chegou para mim, ela estava fazendo uma dieta low carb, em que ela tinha muitos conflitos sobre o que ela poderia comer, e esse conflito, gente, ele vem até para o que eu gosto de comer. Então, sim, aqui é muito isso que eu quero trazer nesse podcast hoje, trazer essas informações que olha o nível de desconexão que a gente vai criando quando a gente vai fazendo dieta. Pelo amor de Jesus Cristo, eu não estou falando que a culpa é de quem faz a dieta. A culpa é da sociedade. Nos outros podcasts a gente vai falar mais sobre isso. Né? Tanto controle que a gente precisa seguir aquilo que uma pessoa que me conheceu há 30 minutos está passando. Ai, que ódio. Mas a Laísa veio, assim, com uma alimentação que não era prazerosa, uma alimentação que beirava o punitivo, não é, Laísa? E sim, ela foi se descobrindo, e é sobre isso que a gente quer falar hoje. Conta pra gente, como foi comer com mais liberdade? Foram vários processos para comer com liberdade. Porque quando você está vivendo uma vida tão restritiva, você não simplesmente abre a porta e fala assim, vai lá, vai ser feliz, e a pessoa é feliz. A pessoa não sabe o que é ser feliz. Ela não sabe o que ela pode ou não comer. Você imagina numa dieta, como nós falamos, né? 19 anos vivendo de dietas e furando dietas e vivendo esses conflitos todos, e você sabe que você não pode comer gordura. Em hipótese nenhuma, você vai morrer. Essa gordura vai direto pro seu quadril, que a gente gosta tanto de falar. Olha, essa fruta aqui, ela tem muito carboidrato, ela vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. E você não está emagrecendo porque você não está se esforçando o suficiente. E aí, quando nós temos esse processo das sessões, esse processo muito terapêutico, inclusive, de me conscientizar de que eu posso ter uma alimentação livre, assusta. Livre, mas livre o quê? Ah, você pode comer tudo. Tá, tudo o quê? Olha, Laís, eu vou te dar uma lista de compras e você pode comer o que tiver nessa lista. Tá, mas nessa lista tá grão de bico. Eu posso comer grão de bico, você tem certeza? Olha, eu posso comer hambúrguer, porque eu tô com vontade de comer hambúrguer hoje. E aí, eu acho que o maior conflito, e eu falava muito desses conflitos, era assim, poxa, no almoço eu comi porque eu tive vontade de comer grão de bico, beterraba, um frango e um brócolis. Só que na janta eu tava com muita vontade de comer hambúrguer. E eu comi esse hambúrguer. E aí fazer com que ele não desvalide o meu almoço. Entendeu? Eu acho que esse era o principal conflito. Porque você tem a liberdade, porque tem um profissional de saúde te acompanhando, tem uma profissional falando assim, olha, tá tudo bem, eu tô aqui do seu lado. E aí, ainda assim, você tá engatinhando ainda nesse processo de o que eu posso, o que eu não posso. Então, tinha muito desse medo. E aí, quando você vai caminhando pra liberdade, é uma delícia. Você poder ir no hortifruti e fazer, gostei disso aqui, não, isso aqui tá horroroso. Eu não gosto de maçã. Eu detesto maçã. E tá tudo bem. Isso não me faz engordar. Eu não gostar de maçã. Sim. E aí isso me faz querer descobrir outras texturas. Eu não gosto de maçã. Deixa eu ver aqui o que eu gosto. E aí, quando você come o que você gosta, você sente tanto prazer. Era muito estranho para mim não ter uma dieta. Eu estava esperando que a minha nutricionista me passasse tudo que... você vai comer isso aqui tal hora, essa quantidade tal hora. Isso nunca aconteceu. E não aconteceu porque eu achava que eu não era capaz de fazer isso. Com 27 anos, eu não sou capaz de decidir.
Eu sou capaz de decidir a alimentação dos meus gatos, mas não sou capaz de decidir, sabe? É uma loucura, porque, gente, a autonomia alimentar ela vai vir quando? Até quando a gente vai ficar seguindo regras externas? Gente, é tão interessante quando a gente passa a ouvir as necessidades do nosso corpo e poder corresponder, porque no final das contas, Laís, o nosso corpo ele é muito feliz quando a gente dá para ele aquilo que ele precisa. Então, Sim. sinto vontade de fazer xixi, faço xixi, sinto vontade de fazer cocô, faço cocô, estou com vontade de beber água, bebo água, estou com vontade de dormir, durmo, quero acordar, quero me exercitar, e assim por diante. E a mesma coisa com a alimentação. Só que a gente fica, por todo o contexto da sociedade hoje, como as coisas estão, a gente fica dependente de um outro adulto que não nos conhece trazer essas informações. E quando que a gente Sim. vai ter autonomia? E aí vem a grande pergunta, assim, sabe? Uma alimentação livre, que foi o nosso tema, né? O que, que muda quando a gente tem uma alimentação livre? Essa alimentação é mais prazerosa. Então, muitas pessoas pensam, nossa, a nutricionista disse que eu posso comer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Só que há a sensação de que vai ser um oba-oba. Nossa, então eu vou Sim. comer só hambúrguer e pizza agora. Eu vou. Gente, fica uma semana comendo hambúrguer e pizza. É isso que eu ia falar. Porque isso beira a gente não duvidar do nosso corpo. Que a gente duvida tanto que nós somos capazes de controlar a nossa alimentação no quesito de saber o que, que eu quero comer, que a gente duvida do nosso corpo. Meu corpo não vai aguentar me ver comendo só isso. Eu posso fazer só isso por várias questões, sabe? Já tive momentos assim. Só que eu tava me sentindo mal. E aí é o momento de respeitar aquele momento. Mas ninguém vai sobreviver comendo só isso. Nem só maçã o tempo inteiro. Porque eu vou respeitar, vai ter uma hora que eu vou sentir azia, eu vou me sentir mal. Várias vezes já falamos sobre isso, até nas sessões, poxa, e sem culpa, de caramba, eu comi um hambúrguer ontem e eu tô passando mal com ele, eu não quero comer hambúrguer nunca mais. E não significa que eu tô com culpa de que o hambúrguer foi direto pra minha barriga e eu tô gorda por causa disso. Me fez mal, eu tô ouvindo meu corpo. Isso, Então, perfeito. essa liberdade na alimentação faz a gente se conectar com o nosso corpo, é tão bonitinho. Tão perfeito, tão incrível, se comunica tão bem. Gente, nosso corpo, acreditem, eu sei que vocês não estão entendendo nada desse papo, da comunicação do corpo. Mas vocês vão entender, continua, Vocês vão não entender, existe. mas ele fala quando ele quer comer, ele fala quando sente fome, ele fala quando ele quer parar de comer. A questão é que, seguindo tantas regras externas, como um relógio, uma dieta, aquilo que você acha, aquilo que você acredita sobre nutrição, a gente vai se desconectando. E é aí que a coisa acontece, porque aí a gente pode ir para o 880. Né? Então, ou eu estou numa dieta restritiva, que alguém me passou, e que ela normalmente não tem uma data para acabar, então ela acaba quando eu decido que ela acabou, quando eu, aspas, chuto o balde. Ou eu tô no 80, né? Que é quando eu saio da restrição e falo, pelo amor de Deus, me tragam um hambúrguer, me tragam pizza, eu quero batata frita, eu quero comidas gostosas, eu quero comida gordurosa, porque eu tava em restrição. E eu não sei quando eu vou voltar a me restringir, porque dentro do meu histórico há 19 anos de restrição. Então, se eu tô no 80, eu preciso aproveitar. Eu preciso aproveitar muito. Quase que como... Sabe quando você abraça muito alguém que tá indo embora? E você abraça, e abraça mais. Sim, eu senti isso tantas vezes. É uma Eu despedida. senti isso muitas vezes. É uma despedida. Sim. Esse processo é muito legal. Pode falar. A gente precisa lembrar que esse efeito rebote do oba-oba, do 80, ele só vem por conta da restrição. Então, querido que está nos ouvindo, se você passa por isso, desse ciclo de restrição, descontrole alimentar, comer emocional, a resposta, não sei se vocês já descobriram, mas eu vou deixar explícito aqui, é parar de fazer restrição. Você não está sozinho, mas você não está sozinho. Tem outras pessoas sentindo isso com você. É desconfortável pra caramba. O processo é desconfortável, mas a liberdade é muito boa.
É porque parece que é uma utopia. Eu achava isso. Foi um dos processos, assim. Eu ser responsável pelo que eu vou comer. E a gente, nossa, nós somos responsáveis por tanta coisa. Por que que eu não posso ser responsável pelo que eu vou comer? Não faz sentido algum. E eu fico pensando na intimidade que é você decidir o que você vai comer. Porque, Laísa, se tá quente ou se tá frio, influencia na forma como eu vou me alimentar. Se eu tô com muita fome ou pouca fome, também vai influenciar. Se meu corpo tá precisando de mais vitamina C ou de mais ferro, vai mudar. As nossas escolhas, elas mudam de formas, assim, inimagináveis. Então, por que que a gente quer engessar a alimentação? Gente, que pânico! Alucinação coletiva. Eu lembro de uma coisa que você sempre me fala, que ai, você ficava, gente, você falava assim, se eu quisesse agora emagrecer, sei lá, 3 quilos, e aí eu vou comer uma maçã. Eu não sei se você está entendendo o que eu tô querendo dizer. Essa maçã vai automaticamente me fazer emagrecer 3 quilos? E por que que quando eu como um hambúrguer, ele vai me fazer engordar 50 naquele momento que eu estou comendo? Naquele exato momento. Naquele exato momento. Isso não é assim. Então, Mas são essas chavinhas que vão mudando na nossa cabeça. É um processo muito longo. É muito fácil falar sobre isso, é muito fluido. E eu respeito muito muitas pessoas que passam por esses sentimentos, porque são sentimentos muito controversos, são sentimentos de muita insegurança, porque essa insegurança, principalmente quando somos nós mulheres, foi construída para ser assim. É politicamente construída para ser assim. sim. Então, eu respeito e eu entendo muito. Mas a liberdade também é muito prazerosa. É muito bom hoje. E politicamente também é construído para que estejamos sempre em privação. Sim, Então, gente, por favor, relacionem dieta, a privação, a esse controle do patriarcado que a gente tá falando neste momento. Mas explica isso. falaremos até mais sobre isso. Falaremos, gente, é porque é muita coisa que nós queremos falar. Mas falaremos mais sobre isso. Porque é realmente isso. Nós estamos sendo moldadas a pensar dessa forma, a controlar a nossa alimentação, a controlar tudo que está à nossa volta. Eu sou boa o suficiente para ser dona de casa, para trabalhar fora, para cuidar de filho, para controlar estudo e estudo deles, mas eu não sou boa o suficiente para controlar o que eu vou comer. Mano, não é assim que funciona. Eu não consigo controlar minha respiração. Eu quero controlar minha alimentação da mesma forma que eu controlo a respiração, que eu não estou aqui controlando, sabe? É muito confuso. Se alguém não entendeu, é só tentar controlar o batimento do coração. Gente, não dá. Não sei se você reparou, mas não dá. São os processos do próprio organismo. Só que aí a gente quer ficar lutando contra isso, né? Então aí vem a indústria e as revistas falando sobre como controlar a fome, como enganar a fome. E aí vai virando um peteco como se, nossa, as minhas vontades precisam ser controladas. Assim como os desejos sexuais deveriam ser controlados há alguns anos atrás. Então a gente pegou tudo aquilo que a gente colocava na sexualidade da mulher e trouxe para a alimentação. Eu tô puta. A cabeça explodindo agora. Eu queria poder botar um efeito assim. Faz total sentido? Mulher, e aí a gente vai fazer. Que ódio. E aí a gente vai fazer o quê? Vai esperar mais 50 anos para poder ter essa liberdade? Porque tá todo mundo sofrendo. Não sou só eu, uma pessoa gorda, que estou sofrendo. A pessoa magra também está sofrendo. A indústria estética está ganhando cada vez mais dinheiro. Então, assim, a gente até comentou sobre algumas pessoas que ganham de presente procedimentos estéticos e outras estão. É uma necessidade tão grande, e isso é colocado na nossa cabeça como uma necessidade tão grande, que existe consórcio para procedimento estético, existe milhões de empréstimos para Tem pessoas que preferem não ter carro, mas ter o procedimento estético.
Sim, 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 sim. Olha como é sobre liberdade mais uma vez. Eu estava lendo ontem no livro da Regina Navarro que a sexualidade teve um boom a partir do momento que as pessoas começaram a ter carro, porque você pegava o carro, pegava seu date e vazava de longe dos olhares da sociedade. Gente, o carro, neste caso, é a liberdade. A, Sim. a plástica, neste caso, é só opressão. Ficou claro? Que ótimo. Mas é muito cansativo falar sobre isso. E é muito cansativo sentir isso. É muito triste, cara. Não é fácil, não. É muito complexo. E é uma liberdade. E é engraçado uma liberdade. Como que isso é visto, a restrição é vista como uma liberdade. Você vai poder usar a roupa que você quiser, no momento que você quiser. Você vai caber onde você quiser. Isso me lembra uns vidinhos que ficava passando no Facebook de, sei lá, nos anos 50, daquele recorte que as mulheres precisavam passar no meio para elas serem mulheres ideais. Já viu esse vídeo? Que tem Isso que me lembra. o busto, a cintura, Isso! o E quadril, você tem que até o caber tamanho do ali. pé, gente. Que inferno. E aí, isso é ser livre? Não faz sentido. Aí teve um dia que eu acordei com vontade de comer brócolis. E eu fiquei assim, cara, por que que eu não valorizo quando eu quero comer uma coxinha e eu como essa coxinha da mesma forma de quando eu como um brócolis? Porque elas estão no mesmo par de equilíbrio. Estão matando a minha fome, estão matando aquela vontade. E aí o meu medo era de ficar nisso para sempre. Aí você falou assim, experimenta então. Quando você tiver vontade, você come. Eu, verdade. É lógico que é um conjunto de trabalhos. Eu tenho minha psicóloga, eu tenho outras questões para lidar com a minha ansiedade, para lidar com compulsão, com várias outras questões. Mas na maior parte, na maior parcela, você só está precisando ser livre. Só está precisando querer ir comer, vai lá, come lá. E isso, O isso negócio. traz uma coisa muito interessante, que na verdade eu queria fechar esse episódio com isso, Uhum. que é a resposta para muita coisa do que a gente está levantando aqui é sentir o seu corpo. Sim, Parece simples, gente, mas não é. A gente está falando aqui desses assuntos que são extremamente difíceis e complexos, rindo, falando que ódio e expondo ideias, uma atravessando a outra, como se fosse uma conversa de boteco. Mas não é fácil o que a gente está falando, assim como não é fácil você sentir seu corpo. Porque desde sim. criança tá assim, mas você não tá sentindo isso tudo. Mas nem doeu. Ah, você não tá com fome agora, mas vai comer tudo. Tem que rapar o prato. Então, desde criança, isso também tá ligado à questão de sermos mulheres, tá? Ignora suas dores. Ignora o sapato que tá apertando, o espartilho que tá tirando o seu ar e continua fazendo o que a sociedade espera que você faça. Seja uma boa pessoa, seja uma boa mulher. Então, é Sim. começar a abrir os olhos para o que você precisa sentir desse corpo, o que ele está te falando. Aceita quando ele fala que não quer se exercitar, e aceita quando você está caminhando, vem uma música boa e ele decide que ele quer correr. Corre! Você não precisa, você já sabe correr, você já sabe fazer um monte de coisa. Só que a gente tenta tanto se encaixar numa caixinha que a gente vai deixando as vontades, as coisas incríveis que o nosso corpo fala passar. Então, seria muito sobre sentir o corpo e, em relação à comida, o que você quer comer? Chegou a hora do café da manhã. Se pergunta, para um pouquinho, o que eu quero comer agora? Sem medo da resposta. E às vezes a resposta vai ser uma coxinha, às vezes a resposta vai ser um brócolis, igual a Laís falou. Mas é trazer essa intimidade, esse carinho pro corpo, de eu me importo com você e eu me importo com o que você deseja. Sim. É muito importante isso que você falou. E é importante também as pessoas entenderem que a gente está falando coisas muito difíceis de forma leve. Mas é só para ficar mais tragável. Um assunto que muitas vezes é intragável, sabe? É só para ficar leve, mas
A gente respeita, a gente está entendendo muito todos esses sentimentos. Só que é preciso falar. Uma hora a gente precisa encerrar esses ciclos de forma leve, da forma que E dá. essa foi a forma que eu e a Laís achamos de falar sobre isso, né, Laís? Sim. Então é isso. Eu tô muito feliz, porque esse é o nosso primeiro episódio. E espero que vocês gostem também, que vocês compartilhem. E é isso. Um abraço carinhoso em todos. Um abraço, tchau.